Meus queridos, nesse mês que passou, inclusive eu quero até falar com os irmãos, se os irmãos têm alguma dúvida de algum versículo bíblico, se tem alguma dúvida de alguma parte da Bíblia, o irmão pode perguntar, que a gente quer fazer estudos com referência a tentar, sanar algumas dúvidas que muitas das vezes nós temos na palavra. Então, se o irmão tem algum versículo lá que não entende, gostaria que pudesse compreender, Tiradinho, pode mandar aí a dúvida para o meu zap, que nós estaremos aí trazendo, o estudo em cima de cada uma das dúvidas que nós podemos ter, tá bom, meus queridos? Se de repente tiver alguma dúvida que eu também não saiba, pode decidir, vai procurar, vai pesquisar, para que juntos possamos crescer aí na solução, de cada uma dessas dúvidas. Então, é importante, nós tirarmos todas as dúvidas da palavra. E uma das dúvidas que nos perguntaram na semana passada foi a partir de uma situação que tem acontecido lá na Suíça. A Suíça, nesse último mês, está sendo considerado o laboratório do mundo. Por que está sendo considerado o laboratório do mundo? Na Suíça foi o país que foi escolhido para que pudesse implantar na mão direita um chip que está substituindo todos os documentos, qualquer ação de cartão que venha a ter, tudo. Então, ele está sendo o laboratório do mundo. Hoje, quase 3.000 pessoas já estão em experiência lá na Suíça, para que possa realmente caminhar para que isso possa ser espalhado pelo mundo inteiro. Então, diante dessa dúvida, teve um irmão que chegou e perguntou: pastor, isso é sinal da volta de Cristo? A minha pergunta é o seguinte: o que a Bíblia nos apresenta? Nós defendemos o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Ou seja, a igreja é como igreja defendemos a pré ou pós-tribulação. Então, diante dessa dúvida daquele irmão, eu falei, estaria trazendo um estudo. Então, se o irmão tem alguma dúvida como essa também, pode trazer, que a gente vai estar apresentando, também tentando sanar as dúvidas que nós podemos ter diante de temas, tão complexos, tão difíceis. Até porque, não somente, eu até falo com os irmãos, a mesma resposta que eu dei para aquele irmão, fala aqui também. Se aquele chip que está sendo implantado na mão dele for somente uma coisa simples, sem nenhuma outra situação que concorre para essa experiência, eu falaria que não há nenhuma dificuldade. Mas quando a gente vê todo o enredo que está acontecendo ao nosso redor, nós podemos ver que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Estão se cumprindo de uma forma assim, muito rápida, muito direta. Entendeu? Então, situações têm acontecido que têm vindo à tona na nossa história, no mundo que nós vivemos. Nós podemos perceber que a volta de Cristo é algo iminente, é algo que está prestes a acontecer, é algo que realmente nós não iremos esperar por muito tempo essa situação, essa confirmação em nossas vidas. E é por causa disso. Claro que isso aí é um estudo bem longo. E para que a gente possa entender um pouquinho, esse estudo tem que pegar por temas ou subtemas. Até porque quando a gente pensa sobre a doutrina dos últimos tempos, tudo, essa parte da teologia é chamada de escatologia. A escatologia é um ramo da teologia que traz à tona, traz estudo exclusivamente sobre os últimos tempos. E a escatologia, meus queridos, eu falo com os irmãos, é um ponto de grandes discussões teológicas. Todas as posições tentam trazer em seu bolso, tentam trazer em seu âmbito, tentam trazer em sua base, uma base bíblica para que possa defender sua própria ideia. Há diferentes posições que tratam do
arrebatamento, que é algo que nós iremos trabalhar hoje sobre o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Divide, né? Pensamento, divide teólogos. E o mais interessante, meus queridos, que muitas vezes a gente pensa muito pré-tribulação, pós-tribulação. Mas existe ainda um meio termo, chamado mesotribulação. Mesotribulacionistas. Nós iremos tentar ver isso também, e esse mesotribulacionista é algo mais recente, é algo mais próximo, né? Que essa posição divide opiniões entre cristãos, como praticamente todos os assuntos, dentro da escatologia bíblica. Mas o que cada posição, o que cada escola, o que cada teoria dessa defende? O que nós podemos entender como cada uma dessas teorias? Quais são os pontos comuns e os pontos divergentes de cada uma dessas escolas tribulacionistas? O que eles convergem? Meus queridos, eu quero só colocar o seguinte: o ponto convergente das três, colocar assim, posições teológicas é o seguinte: que Cristo voltará. Então isso não tem como duvidar. Todos eles convergem para isso, que Cristo ele vai voltar, né? Que a volta de Cristo é algo realmente iminente, e embora, né, o que se discute é a cronologia desse retorno. De que forma que isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer. Claro que a gente não dá para defender uma data, até porque isso seria até uma posição antibíblica. Porque quando perguntaram para Jesus, né, quando ele estava ascendendo aos céus, perguntaram para ele: Jesus, quando que o Senhor vai voltar? O que ele falou? E isso cabe exclusivamente quem? Ao Pai. Então, até porque isso seria algo meio complicado. Por que meio complicado? Porque nós não poderíamos, se a gente soubesse a data certinha, nós estaríamos assim meio relaxados, né? Relaxados. Por que relaxados? Como que, vou colocar na situação nossa como brasileiro. Nós brasileiros só começamos a agir aos 45 minutos do segundo tempo, né? A gente vai empurrando com a barriga, empurrando, até chegar lá. Quando chegar no último tempo, a gente tenta trabalhar, né? E sem tudo, infelizmente, sem tudo em nossas vidas. Por que nós temos muitos de nós que passamos sufoco aí na aposentadoria? Por quê? A gente trabalha a vida toda, não pensa na aposentadoria, e quando chega a aposentadoria a gente passa o quê? Sufoco, começa a gastar, que vem o remédio, vem tudo aquilo, a gente não tem mais condições de nos sustentar. Então, aí vem, infelizmente, a nossa falta de planejamento. E não seria diferente se nós soubéssemos a data certíssima da volta de Cristo. Mas vamos tentar entender um pouquinho, meus queridos, cada uma dessas posições teológicas chamadas posições tribulacionistas. O primeiro que eu quero trazer à tona é a posição pré-tribulacionista. E aí, pela figura, né, vamos ver um pouquinho, que nós temos ali a primeira vinda de Jesus, depois que ele veio ter a morte e a ressurreição, e estamos vivendo a era da igreja, depois vai acontecer o arrebatamento, vai vir a grande tribulação, a volta de Jesus, o milênio, até chegar à eternidade. De uma forma bem resumida, é a corrente teológica que defende aí que a volta de Cristo se divide em duas etapas. A primeira etapa vai vir como se Cristo retornasse até as nuvens e a igreja será arrebatada para encontrar com ele nas nuvens, sendo ali, no caso, essa posição chamada pré-tribulacionista. Ou seja, essa corrente está diretamente ligada ao dispensacionalismo, ou seja, eles defendem, os pré-tribulacionistas, que a igreja ela vai subir, ela vai ser retirada da terra antes da grande tribulação, antes de acontecer o grande sofrimento
para com a igreja de Cristo. E nessa corrente, meus queridos, apresenta uma completa distinção entre a igreja e o povo de Israel. Por que isso? O que essa corrente defende é o seguinte, que Jesus, ele veio para os judeus, porém, os judeus o rejeitou. Todo o povo judeu rejeitaram a Jesus. E então, ele suspendeu temporariamente os planos dele para Israel, e aí que aparece a igreja como um parêntese na história da própria humanidade. Então, nesse ponto, existe um plano especial para o povo de Israel, e a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação, que será o período. A grande tribulação será o período, onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficarem na terra. E também o momento específico do tratamento de Deus para com o povo de Israel. Então, o que seria a grande tribulação? Seria aquele período que, em termos de sair, o Espírito Santo não estará mais na terra, a igreja será retirada da terra, vai haver a ira de Deus sobre os ímpios e também sobre o povo de Israel que rejeitou a Jesus Cristo como Senhor. No pré-tribulacionismo, como existe essa distinção entre dois povos, ou seja, entre Israel e a igreja também, isso, meus queridos, não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel. Então, colocar assim, a igreja não poderá estar na terra neste tempo. Se Deus ele quer tratar Israel, e como a distinção entre igreja e Israel, e Deus vai tratar Israel e não a igreja, então a igreja não tem por que estar neste período na terra. Esse período de grande tribulação durará de forma literal para os pré-tribulacionistas, vai durar 7 anos, considerando uma abordagem das 70 semanas que é apresentado por Daniel, lá em Daniel capítulo 9. E também através de um esquema, da leitura do livro de Apocalipse, conforme Apocalipse capítulo 13, que no caso seria propriamente a 70ª semana. Quais são as bases bíblicas que os pré-tribulacionistas trazem no seu bojo? Primeiro, eu gostaria que os irmãos pudessem aí, cada um pudesse estar caminhando aí. Primeiro, alguém abra Romanos capítulo 8, verso 1. Outra pessoa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Outro, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Também Apocalipse capítulo 3, verso 10. Alguns desses argumentos. Então vamos lá, alguém Romanos capítulo 8, 1. Então, se nenhuma condenação há, então não tem por que passar por sofrimento, porque já estão em Cristo Jesus. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 51. Alguém abriu? Primeiro Coríntios está aí na Bíblia, logo depois de Gênesis, um pouquinho de Apocalipse. Olha, eu sei que fala, Paulo apresenta o que? O mistério. Ele falou que nem todos dormiremos. O que ele está falando aí sobre dormir? Está falando de quê? Da morte. Mas todos seremos o quê? Transformados. Então nem todos iremos experimentar a morte, mas todos nós iremos experimentar uma transformação. Vamos continuar aí? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Ou seja, Jesus volta do céu para nos salvar de quê? Do castigo divino que está por vir.
Então trabalha isso aí que ele vai nos retirar para que nós não venhamos a experimentar a ira de Deus que está por vir. Continuar, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Então, o que ele fala? Que ele vai nos guardar de toda a ira e toda a tentação que há de vir sobre a terra. Então, também é a promessa de Jesus. Mais um texto aí, rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Olha só, o que fala? Nós seremos levados até onde? Até as nuvens. Para se encontrar com quem? Com Cristo. Então, nesse ponto aí que fala que vai haver o arrebatamento, nós encontraremos com Cristo nas nuvens e nós seremos ali arrebatados. Meus queridos, quando a gente vê isso, nós iremos ver que, inclusive, no livro de Apocalipse, esse argumento é muito usado pelos pré-tribulacionistas. No livro do Apocalipse, a partir do capítulo 3, a palavra igreja, ela simplesmente não aparece mais no livro de Apocalipse. Porque para ali os pré-tribulacionistas, nesse tempo, a partir do capítulo 4 em diante, a igreja estará no céu. Então, por isso que não tem mais a palavra igreja no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4. Então, meus queridos, dentro nessa linha de interpretação, durante o período de grande tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Então, esse é a teoria, colocar assim, essa é a posição dos pré-tribulacionistas. Tem uma segunda posição, a posição dos pós-tribulacionistas. Essa corrente teológica defende que o arrebatamento, passa aí, ó, olha só como parece um pouquinho mais lá, né? Primeira vinda de Cristo, a era da igreja, vai passar o princípio das dores, para eles é o que nós estamos vivendo, vai vir a grande tribulação, a ressurreição dos crentes com a segunda vinda de Cristo, que todo olho verá, a volta de Cristo, depois vai vir o milênio, onde depois Satanás será preso, Satanás será solto, para que possa haver ali o grande julgamento, tudo, e a ressurreição dos ímpios, julgamento no trono branco, né? E depois dessa situação, quando Satanás for solto, vai vir a batalha do Armagedon, a ressurreição dos incrédulos, para que possam ser julgados, para que a partir daí possam viver realmente a eternidade. Resumindo, vamos tentar entender? Vamos lá. O que o pós-tribulacionista defende? Defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se apenas de um único evento. E que ocorrerá após o período da grande tribulação. Então, o que eles defendem? Alguns teólogos falam que esse posicionamento é posicionamento ioiô de Cristo. Como assim? A igreja arrebatada, na mesma hora que ela é arrebatada, ela desce com Cristo, para que possa ver ali a volta de Cristo. Então, por isso que é considerado a teoria do ioiô, que é colocado aí. Nessa situação, né, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Olha só, para os pré-tribulacionistas, a grande tribulação será um período de 7 anos literal. Para os pós-tribulacionistas, esse número 7 é o número, colocar assim, simbólico, que pode ser 7 anos, como pode ser 3 anos e meio, como pode ser 1 ano, é um período simbólico que a igreja passará pela grande tribulação. O que trabalha, o que os pós-tribulacionistas trabalham, quais são os textos bíblicos que eles utilizam? Primeiro, utilizam Mateus
capítulo 24. Por que apresenta Mateus capítulo 24? Porque ali, Mateus capítulo 24, Jesus vai falar sobre o período de tribulação, sobre as dificuldades que todos estarão enfrentando. Como também textos sinóticos, que é Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. E que deixa claro que Jesus só voltaria após o período da grande tribulação. Vamos ver também, aí vamos ler lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. 2 Timóteo 2, verso 3. Alguém pode ler aí? Desculpa. É 2 Tessalonicenses. Desculpa, não é Timóteo não, me perdoe. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Me perdoe. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que se antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que antes da volta de Cristo, o anticristo, ele o quê? Se manifestará. Antes que Cristo volte, o anticristo se manifestará. Em 2 Pedro capítulo 3 também, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. Não como os pré-tribulacionistas falam, que vão ser 2 vezes, primeiro no arrebatamento e depois na volta específica oficial dele, com todo o olho verá. Mas, 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro descreve de Cristo como um evento único, como argumento teológico. Os pós-tribulacionistas afirmam que o livro de Apocalipse em nenhum momento afirma as 2 fases da volta de Cristo. Se eles colocam isso, né, eles só especificam, só traz a especificação de que o Apocalipse só fala da volta única descrita de Cristo e ela ocorre após o período da grande tribulação. Quais são, no caso, as bases, diante dessas bases bíblicas, aí vem uma terceira ideia. Essa corrente teológica já é um pouquinho mais recente, é chamada de mesotribulacionista. Eu não coloquei o esquema dela, mas pensaram o seguinte, volta no pré-tribulacionista, por favor. Para os mesotribulacionistas, tem aqui, né, a diferença que é o seguinte, a era da igreja, no arrebatamento que tem antes da tribulação, isso vai acontecer no meio da tribulação. Vão ser 3 anos e meio que a igreja vai viver a grande tribulação. Depois de 3 anos e meio vai ser arrebatada e vai ter mais 3 anos e meio de grande tribulação aí sem a igreja. Esse, colocar assim, né, defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Sendo a tribulação um período de 7 anos, como falei, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse meio termo, colocar assim, mesotribulacionista, tem muito similar, né, com os pré-tribulacionistas. Por quê, meus queridos? Porque da mesma forma quando a igreja for arrebatada no meio da grande tribulação, vai se encontrar com Cristo nas nuvens. Mas o que difere da ideia é de que o arrebatamento irá acontecer na metade da grande tribulação. E no caso, essa grande tribulação não é necessariamente 7 anos. Pode ser 7 anos, como pode ser mais, como pode ser menos. Então também é um número simbólico, mas que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Qual a base bíblica que colocar assim, os mesotribulacionistas utilizam?
Segundo Timóteo, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3. Alguém pode ler? Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que nos envolva facilmente no vosso entendimento, e nos perturbes, quer por Espírito, quer por palavra, quer pelo Cristo por de nós, no sentir de Cristo, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma nos engane, porque não será assim, se aqui antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando a gente vê esse texto aí, o que que nós começamos a perceber, conforme os mesmos tribulacionistas vai falar, é que o arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento da igreja, antes que isso vai ser revelado, e eles trazem uma comparação desse texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, em comparação também com Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 15, 52, e Apocalipse, capítulo 11, verso 15. Vamos tentar ler? Vamos lá? Correto, agora Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do Senhor Cristo, e ele reinará para todo sempre. Diante dessa corrente, o que ele defende nessa comparação é que, primeiro, o antes que ele vai se revelar, conforme nós podemos ver em 1 Tessalonicenses capítulo 2, antes, em comparação com a última trombeta, também conforme Apocalipse, e também que os corpos serão transformados. E isso vai acontecer no meio da grande tribulação, conforme nós podemos ver nesse texto. Aí eu pergunto aos irmãos, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Qual a ideia que você defende? Essa mesma batalha, como eu falei com os irmãos, todos eles trazem no seu bojo pelo menos uma base bíblica para que possa defender a sua ideia, para que possa defender os seus argumentos teológicos. Mas nessa base bíblica, quem está certo, quem está errado, quem está caminhando realmente conforme a palavra, quem não está? Alguém se arrisca? Hein? A ideia que tu defende é pré? E para tu pós e meso está errado? Sim, porque o nosso povo é fraco demais. O nosso povo não aguenta nenhuma perseguição política, nada. Imagina a tribulação, só Deus que está. Mas, mediante disso, o Senhor é bem claro que aqueles que são fiéis a Ele, e Ele deixa bem claro a questão de livrar da tentação. Ele Sim. deixa bem claro. Aham. Porque Ele está encurtando o nosso tempo justamente para a misericórdia de nossas vidas. Porque o nosso dia alongado já seria um risco. Era mais deixar a igreja nesse período de tribulação. E assim, Aham. a revelação bíblica é bem clara da fé. Mas isso aí você está trazendo para uma tendência da sua, colocar assim, hermenêutica bíblica. Mas será que ao olhar para essa tendência, quem defende o pós-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo estão errados? Vamos ver? Em 2 Pedro capítulo 3. Vai, pode falar. Ele fala assim, 16 e 17. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Pedro se referindo a Paulo. Aham. E os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados,
Quando nós... Peraí, é 2 Pedro... Ah, tá certo. Quando a gente vê esse texto, né? Olha só como que começa, entre aspas, a briga, né? Teológica. Eu apresentei para os irmãos alguns versículos que trazem como base, e todas as 3 posições teológicas têm as suas respectivas bases bíblicas, e diante disso, o que nós podemos defender? Claro, eu vou falar com os irmãos. Naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós vemos, todos nós temos uma tendência a uma das correntes teológicas. Não tem jeito. Mas eu quero falar com os irmãos que essa tendência não tira, não traz e não fala que as outras correntes teológicas estão erradas. Eu quero falar com os irmãos, não estão erradas. Porque não é simplesmente colocar assim, um estudo aleatório, ou que traz somente uma teologia em cima de um só versículo. É uma cronologia da tentativa de estudar justamente aquilo que a palavra nos fala com referência à própria volta de Cristo. Por que isso? No texto que o próprio irmão Michel nos trouxe, que é 2 Pedro, capítulo 3, é o que eu ia até colocar, né? Nesse momento, depois da palavra do nosso irmão Tiago, que falou o seguinte, que quando fala que as epístolas são de difícil entendimento, está dando ali uma pancadinha, né? No apóstolo Paulo. Está dando um cascudinho no apóstolo Paulo. Quando ele fala são de difícil entendimento. E pior ainda, né? Quando alguns torcem essas escrituras. E quando torcer a escritura para que possam trazer a seu próprio bel prazer, levando muitos à perdição. E o que ele traz? Que nós precisamos, no caso, entender que isso não possa tornar algo abominável para a nossa vida, para a nossa caminhada. E o que é mais interessante, meus queridos, que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, ou o apóstolo Pedro nos ensina, é o seguinte: algumas questões, algumas dúvidas, algumas brigas teológicas, meus queridos, nós não temos que estar discutindo por quê, para quê ou como. O que é ponto comum é o seguinte: Cristo vai voltar. Se Cristo vai voltar, ponto final. Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, ou se é no meio da tribulação, a igreja verá. Isso, a igreja vai ver. Agora, com referência à nossa, quando a gente fala assim, qual é a nossa tendência de pensamento? Meus queridos, a tendência de pensamento, eu não posso colocar, claro, a gente tem uma corrente que mais, colocar assim, se aproxima dela, mas não que as outras correntes estão erradas. É aquela que a gente mais se aproxima. E diante disso, fala, meu amor. Logicamente, as 3 vão estar certas. Sim. Eu, irmão, Michel, hoje até hoje eu acho ali, e ele não tem ponto de vista. Sim. Aqui quer satisfazer a sua carne, vai tentar se colocar uma posição fundamental da Bíblia. Só um pouquinho, porque as redes sociais não estão escutando sua coisa. Gostaria que eu pudesse falar, né? No microfone, porque quem está em casa também quer ouvir, né? Então, pastor, na questão das 3 posições, não há como 3 estar certa. No mínimo, uma está certa e 2 estão erradas. Como eu li aqui,
Eu vou ler anteriormente, estava sem microfone, na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram e inspiraram pelo Espírito Santo. Então, as Escrituras, é certa que uma é o caminho, as duas estão erradas, mas pela visão teológica, humana, vão contar respaldo, na verdade, tentar encontrar respaldo, porque o caminho é único. Se a gente for no capítulo 11, Apocalipse, fala de 1.260 dias, que os dois homens vão descer a mão do Senhor e pregar. Há até uma discussão sobre quem são. E eu me arrisco a dizer, na minha particular, que é Elias e Enoque. Não, Moisés não, porque Moisés experimentou a morte terrena. E as escrituras é bem claras que não volta. Então, o senhor aqui no estudo trouxe um fato muito pertinente, que é o quê? Esse período é de um tratamento para Israel. Se a gente for em capítulo 11, diz que quando se completar 1.260 dias, haverá um grande terremoto e 7.500 homens morrerão. E geograficamente aponta que são o povo de Israel. E então, diz vamos lá. Haverá uma grande conversão. O que significa, pastorzão? E não há outro caminho a não ser revelar pelo Espírito Santo. Ora, se é revelar pelo Espírito Santo, só há um caminho. Não tem como o 3 estar certo. Vamos agora, lá. teologicamente, sim. Mas quem me diz que a sua revelação não é justamente a revelação errada? Se as 3 têm base bíblica. Então, se é de particular interpretação Sim. do Espírito Santo, então a gente não pode dizer que aí é em termos disso. Porque se eu colocar lá no texto, por exemplo, Mateus capítulo 24. Certo. Quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias. E orai para a vossa vulga, não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, tampouco haverá mais. Se eu olhar para esse texto, em nenhum momento Jesus falou aqui que, no caso, ele tirou a igreja da terra, mas que nós estamos vendo todo esse sofrimento. Nós estamos caminhando para essa grande tribulação. Como igreja, ele está caminhando por isso aqui. E por isso que eu estou falando, a gente tem uma tendência a uma das teorias teológicas, mas não que a gente pode afirmar a minha tendência é correta e a sua é errada. Então, o que nós podemos trabalhar é justamente o fato de que as 3 têm base bíblica. Qual é aquela que mais atende, qual é aquela que é mais a minha tendência? É isso que eu preciso trabalhar, é isso que eu preciso realmente entender. Mas o senhor lançou um desafio. O senhor falou, quem se arrisca a apontar? E eu me arrisquei. Não. Eu falo, não de interpretação minha. Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, se a gente for para a lógica, porque a teologia trabalha com a lógica humana. Porque se a gente for para a lógica, Cristo nunca foi filho de José, nunca pertenceu à tribo de Judá, se fazer o DNA, mas pela fé. Porque o reino é conquistado pela fé. Pela fé, Cristo é o Messias. Cristo é da genealogia de Davi, da promessa, ou não é? Porque se a gente for na questão lógica, ciência, que a teologia aponta, Cristo não é. Aí nós temos uma Raabe, uma ex-prostituta, que é inserida na tribo de Judá. Aí nós temos a genealogia também Ruth, que não é. Então, as escrituras é pela fé, mas pela lógica é o que segue a teologia. Mas em termos disso aí, tem sim. Pela mãe de Jesus, ela tem raiz na família de Judá. Não, mas, pastor, mas o que definia não, mas o que definia o patropoder da família era o homem. Não, mas de qualquer maneira, se colocar aí a ascender, tanto que há uma diferença na cronologia, na árvore genealógica de Jesus, que apresenta em Mateus, depois também na árvore genealógica que apresenta em Lucas. Essa diferença, que uma caminha pelo pai José, outra caminha pela mãe José, as duas têm raiz na tribo de Judá. Concordo com o senhor. Entendeu? Concordo, porque Moisés deu uma ordem, que era o quê? Da mesma tribo. Aí eu pergunto ao senhor agora, então tá bom então, se fazer o DNA, realmente Cristo é de Maria. Agora, e se fizesse o DNA de José? Não, José é pai adotivo.
Então, o senhor está me Mas em entendendo? termos disso aí, não muda a história. Então vamos lá, se você adotar um filho seu, se você adotar uma criança, pelo fato dessa criança, ela nunca mais vai, ela só pelo DNA vai provar que ela não é seu filho ou pelo documento que você adotou? Não, pastor, o senhor não está entendendo. Pela lógica, vão repudiar. Se for para a lei, com certeza, pelo Código Civil, vai ser adotado. Eu estou retratando lá atrás, pela tradição mosaica. Eu estou dizendo, se naquela época, como o anjo repreendeu ali o José e falou assim, calma, ele vai fazer o quê? Em secreto sair. Eu pergunto ao senhor agora, se fosse levar ali, pela questão lógica, humana, Cristo era filho de José? Não é. Pela Então, ascendência, não é filho de José. Então, aí, é isso que eu estou dizendo para o senhor. A lógica, você nunca vai alcançar o reino. Aí o senhor me lançou um desafio. Tiago, a interpretação, eu digo agora, é revelado pelo Espírito. Por quê? O Espírito tem que testificar. E eu contra o Pai, de uma forma unânime, no meu coração, no meu espírito, dá pré. Não, tudo bem. Como eu estou te falando, é uma tendência teológica, mas não que as outras estão erradas. Mas o entendeu? senhor lançou desafio. Não, por isso que eu estou falando, quem se arrisca? Eu não me arrisco. Eu vou apresentar minha tendência também. Mas eu não me arrisco. Que falar o pós e o mesmo estão errados. Por quê? Porque as duas estão. É a minha tendência. Mas o senhor tacou o anzol, pegou o peixe. O senhor falou, quem se arrisca? Me Não, arrisca aí. não estou falando que no caso está errado. Só estou falando que a gente não pode falar que os outros estão errados. Entendeu? Mas eu não estou falando que o senhor está errado. Eu estou dizendo que o senhor lançou um anzol. Agora, se a gente for pela fé, só existe um caminho. Só existe uma interpretação. Passa a palavra pro Wellington, senão a gente não consegue hoje. Vamos lá, Wellington. Eu sou pré-pré, não adianta. Primeira vez, pela minha ignorância, eu tentei ler o Apocalipse, quando não tinha... Assim que eu me converti, falei, vou ler Apocalipse. Li 3 páginas e desisti. Falei, vou ler agora a Bíblia, o Novo Testamento. Aí comecei a ler Mateus 24. E lá no versículo fala, 2 estão no campo, não é isso? Fala de arrebatamento, né? Mateus 24, 40, 41, 2 estão no campo, um será levado, o outro deixará. 2 mulheres estarão trabalhando, uma no moinho, a outra será levada e a outra deixará. Então, essa questão eu fechei. Eu sou pré, eu reli a Bíblia, né? Analisei todos os textos de Daniel, Apocalipse. Eu não estou dizendo que o pós está errado, não quero me posicionar assim, de mim, né? Mas eu sou pré. Não adianta o que o senhor falou, é uma tendência. Eu, quando li Mateus 24, que eu li Lucas 13, né? Marcos 13, aí fui lendo todos os textos do Novo Testamento escatológico, eu entendo que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Wellington. E eu creio também que quem vai passar pela grande tribulação vai ser o povo de Israel. E esse vai passar, eu tenho certeza. Isso é bíblico. Agora, o texto também não é claro. Mateus 24 diz a hora que a igreja vai ser arrebatada. Agora, uma coisa eu fecho questão aqui. A igreja vai ser arrebatada. E Jesus vai voltar. Porque Mateus 24 fala que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, esse tempo exato aí, eu sou pré e não discuto certas questões que o texto não fecha, ele não é claro. Se o texto de Mateus 24, 40 fala assim, vai ser antes da grande tribulação, mas o texto também não fala sobre isso, é a própria palavra de Cristo. Amém? Só explicando ali o que é pré-pré, tá? Para quem não sabe. Pré-milenista e pré-tribulacionista. Tá bom? Milênio é outra discussão também que existe 3 teorias, pré-milenista, pós-milenista e amilenista. Então, por isso que ele falou que é pré-pré, pré-milenista e pré-tribulacionista. Irmão Martins. Igreja, e pastor, eu quero resumir esse tema. Temos que estar preparados para não ficar e subir com Cristo. Amém. É isso mesmo. Irmão Michel, vai lá, Michel. Esse texto de Mateus 24, ele deixa uma pergunta no ar. Porque ele está falando de fuga. E isso aí, se a questão é a volta de Cristo, vai independer se vai estar no inverno, se a mulher vai estar grávida ou não, isso não vai ter peso nenhum. Se Jesus vai voltar para levar a sua igreja, se tiver frio, se tiver calor, se estiver chovendo, se não tiver, não vai interferir em nada. E aqui está dizendo assim, quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas
e amamentarem. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Esse texto, ou ele tem duas versões, se fala da perseguição e da fuga da igreja, e ao mesmo tempo está falando da volta de Cristo. Depois, se os irmãos quiserem, pode colocar lá na dúvida para o meu zap, se quer interpretar Mateus 24. Vai falar muito? Não, porque são 9 horas. Não, eu só queria falar agora os 2 pontos comuns dos 3, ainda que eu discorde das 2. Os 2 pontos comuns. Primeiro, Cristo vai voltar. Segundo, a pergunta é, nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor? Como está em João 15, 7? Se minhas palavras tiverem voz, eu estarei em vós. Essa é a questão. Agora, se a gente vai pegar ou não, a questão é, se voltar agora, será que estamos preparados? Essa é a questão. E são os 2 pontos comuns dos 3. Qual é, agora eu vou falar para os irmãos qual é a minha posição. Mas eu quero falar para os irmãos, a minha posição não anula as outras 2 posições. Tá certo? Tranquilo? E vou falar os argumentos por que eu penso dessa forma. Eu, Alexander. Tá bom, meus queridos? Todo mundo bem. Vamos lá. Diante das 3 correntes apresentadas, só para os irmãos terem ideia, eu também sou pré-tribulacionista. Por quê? Quais são os argumentos? Primeiro argumento, argumento histórico. Alguns pós-tribulacionistas vai falar que no argumento histórico nunca foi falado desde a igreja primitiva sobre o fato dessa volta, né, dessa segunda volta de Cristo ser ali de forma, sem ser de forma vista, quando a igreja vai se encontrar com ele nas nuvens, no arrebatamento. Por que ele fala isso? Mas no argumento histórico, na igreja primitiva, ninguém fala, nunca se trabalhou o fato tribulacionista. Esse fato de tribulação só veio trabalhar depois da reforma. Nem Martinho Lutero, nem ninguém da reforma vai trabalhar o tema tribulação. Então, não vai falar que isso é o pai da igreja, é o pai que vai trabalhar. Então, esse argumento histórico é falho quando os pós-tribulacionistas vão falar sobre isso. Segundo argumento, a corrente hermenêutica, ou colocar assim um argumento hermenêutico. A corrente pré-tribulacionista é a única que baseia em uma interpretação literal e fidedigna da Bíblia. Não dá para eu pensar o seguinte, isso é literal, isso não é. Isso é real, isso é uma situação iminente que pode ser só um símbolo. Então são coisas que nós precisamos trabalhar sobre isso. Terceiro ponto, natureza da tribulação da igreja. Há uma clara distinção entre perseguição da igreja, aí vai colocar o Mateus capítulo 24. Há uma clara, colocar assim, distinção entre perseguição da igreja ao longo da história e também do período tribulacional. Meus queridos, em Daniel capítulo 9, verso 24 ao verso 27, vai falar a menção das 70 semanas. E é a 70 semana que está determinada sobre Israel. Apocalipse mostra que a igreja estará no céu durante o período tribulacional. Ou seja, como eu falei do capítulo 4 e diante, já começa a apresentar uma igreja que foi arrebatada, uma igreja que não está mais na terra, quando começa ali o sofrimento. E a partir daí, né, nós começamos a perceber que Jesus promete que a igreja escapará das tribulações, como nós podemos ver lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Em Apocalipse 3, verso 10, Jesus é bem claro quando manda a carta falando que a igreja escapará também da tribulação. Ainda tem, meus queridos, a doutrina da iminência. Como que fala que vai ser a volta de Cristo? Como que fala, meus queridos? Vai ser como ladrão, que ninguém espera, como raio que sai do Oriente e se apresenta no Ocidente. Eu te falo o seguinte, se eu pensar que a volta de Cristo será após a grande tribulação, vem cá, eu não posso me preparar, pô, chegou a grande tribulação, então já sei que Cristo vai voltar, vou me preparar então. É ou não é? É ou não é? Não seria por aí? Então seria algo assim, essa volta iminente seria meio complicado a gente pensar também no pós-tribulacionismo. Obra do Espírito Santo também seria mais um argumento. Como assim, meus queridos? Quando a gente começa a pensar
que o Espírito Santo está retendo ou está ali detendo a ação do anticristo. Meus queridos, a igreja não espera a revelação do anticristo. A igreja espera o quê? A volta de Cristo. Nós não trabalhamos para que o anticristo se revele. Nós vivemos que Cristo vai voltar. Então, diante dessa realidade, meus queridos, o que nós podemos ver é que nessa situação o Espírito Santo será tirado da terra e ainda uma grande tribulação entre a vinda do Senhor e também o dia do Senhor, conforme Apocalipse 2, verso 1, que isso aí também é tema de uma outra discussão sobre a vinda do Senhor e o dia do Senhor. Também, meus queridos, por fim, há um grande contraste entre arrebatamento e manifestação de Jesus Cristo. Como assim? Não há como harmonizar, né? O arrebatamento e a volta de Cristo. Ou seja, serão eventos distintos. A própria palavra apresenta eventos distintos. Arrebatamento e volta de Cristo como eventos diferentes. Se são eventos diferentes, não dá para acontecer no mesmo tempo, no mesmo local, na mesma situação ali. Então, diante disso, meus queridos, primeiro a igreja se encontrará com Cristo nos ares. Isso é o arrebatamento, para depois a igreja se encontrar com Cristo após a ressurreição dos santos, que será o grande julgamento. Então, a corrente, né, como falei, pós-tribulacionista defende uma volta ioiô. A igreja foi arrebatada, na mesma hora que foi arrebatada, Cristo desce com a igreja. Então, aquele volta ioiô é o que, no caso, de uma forma bem clara, né? A igreja sobe e, ao mesmo tempo, desce com Cristo. Então, por essas situações que eu falo que eu defendo o pré-tribulacionista. Mas o pós e o meso-tribulacionista estão errados? Eu não arrisco falar que eles estão errados. Eu arrisco falar a minha posição. Eu arrisco falar aquilo que eu defendo. Como, por exemplo, depois, quando nós tivemos um estudo sobre amilenista, pré-milenista e pós-milenista, eu já defendi muito o amilenista. Já fui assim, sabe, defensor direto da teoria amilenista. Hoje é diferente, já vi totalmente diferente. Entendeu? Então são situações que a gente precisa entender e precisa colocar, não acusar, mas entender que todos têm a sua base bíblica e que nós temos que fazer, como o irmão Martins falou, estarmos o quê? Preparados. Porque uma certeza é, Cristo vai voltar. E isso, essa certeza que nós temos que ter. Amém, meus amados? Alguma dúvida? Então, nem falei. Então, até falar aí com o Tiago e os irmãos, meia posição minha, só que eu não posso falar que eles estão errados também. Tá bom, meus queridos? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se você tiver alguma dúvida, como esse irmão teve também, pode mandar a mensagem aí para o meu zap, que a gente traz esses esclarecimentos nos nossos estudos bíblicos, tá bom? E é bom a gente poder trazer assim, poder discutir, poder falar cada um a sua posição e tentar tirar, né, qual o ponto comum disso tudo, tá bom, meus queridos? Vamos orar, vamos encerrar esse momento de culto aqui, juntos, e eu volto a pedir aos irmãos, esteja intercedendo pela igreja. Nós temos aí essa missão nesse final de semana, que é o encontro de casais, é algo assim, abençoador, e a única coisa que nós queremos é ser canal de bênção na vida ali de muita gente, de muitos casais e de muitas famílias. Então esteja orando, esteja nos sustentando em oração, tanto todos que vão trabalhar, como também por todos que vão fazer o encontro de casais. Meus queridos, nós também, que vamos trabalhar, enfrentamos muitos desafios. Então não é fácil não, mas que Deus possa estar nos conduzindo. Amém, meus amados? Vamos orar. Nós vamos convidar nesse momento o nosso irmão Michel, que nos eleva a Deus oração, agradecendo por mais esse momento de culto e pedindo que o Senhor continue nos fortalecendo, abrindo a nossa mente, para que possamos aprender mais e mais da palavra. Viu, Michel? Tiago, também defendo o pré, por isso que eu estou te falando, mas não posso falar que eu sou tão errado, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Papai do Céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo, Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor. Continue, Senhor, abençoando o seu filho, para que ele possa a cada dia estar revestido do teu Santo Espírito, para conduzir a tua igreja neste lugar, Senhor. Agora queremos te pedir, Senhor, que neste final de semana tu possa falar abundantemente em nossos corações,
para que possamos, Senhor, a cada dia cumprir o teu ID, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por todas as famílias, cada família aqui reunida neste momento. E muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra falada aos nossos corações nesta noite. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. Proteja-nos, Senhor, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrando esse momento de culto. Que Deus possa todos abençoar e tenha um final de semana dirigido e abençoado por Deus. Orando silenciosamente.